O que é feito não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que aconteça novamente. Com essa frase de Anne Frank, eu trago a experiência de ter lido O Menino do Pijama Listrado, de John Bourne. Vem comigo que eu te conto essa história. Bom, de início vai ser difícil contar um pouco essa história. É uma história que geralmente mexe muito com a gente, né? Esse livro ele acaba mexendo muito com a gente, mas eu não posso contar muito sobre a história dele, porque daí eu vou entregar muita coisa, né? Ele é um livro curto, então se eu contar muito da história do livro, eu vou estar estragando aí a quem ainda não leu o livro ou quem assistiu o filme, né? Aproveitando, né, quem assistiu o filme ou leu o livro, põe no comentário o que achou. Teve uma adaptação, então muita gente já assistiu o filme, né? Eu li o livro, logo em seguida já assisti o filme, então eu tenho ali uma visão das duas obras, tanto do filme como do livro. Então eu vou passar aqui algumas coisas que eu possa estar conversando com vocês aqui mais sobre este livro, né? Esse livro, então, ele se passa aí numa Alemanha ali por volta de 1943. Então é uma parte da Alemanha, é uma parte da história onde que a Segunda Guerra está ali chegando ali no seu auge, né, já chegando no final, né, já com toda aquela crueldade dos campos de concentração, com toda aquela movimentação mais militar ali da Alemanha, né? Então é nessa década de 40 ali, na década de 40, comecinho da década de 40, que temos a invasão de Stalingrado, né? 1940 aí temos aí o início aí da construção, né? O início das atividades de Auschwitz na Polônia. Então esse livro aqui ele se passa nesse período de 1940, né, 1943 para ser exato, e ele se passa dentro desse período histórico, né? Então ele tem sim essa parte da história, conta um pouco dessa parte da história, porém ele é um livro baseado numa visão de um menino de 9 anos, né? Então ele tem assim uma certa peso na história, a parte da guerra, mas por outro lado você também tem a visão de um menino de 9 anos. Então ele balanceia um pouco esses dois universos, vamos dizer assim, né? O universo da cabeça de uma criança de 9 anos e da crueldade que estava acontecendo na guerra, né? Então esse livro se passa em Berlim, né? Começa ele em Berlim, em 1943, onde mora então o Bruno, de 9 anos, com a sua mãe, seu pai e sua irmã mais velha, né? Eles moram numa confortável casa em Berlim, tem os seus amigos, né? O Bruno tem seus amigos, e o pai ele recebe ali, o pai é um militar, né? Um graduado no exército alemão, e ele recebe aí a missão de cuidar de um campo de concentração, né? E cuidar de um campo de concentração. Então ele se muda para uma casa de campo, né? Uma casa de campo fora de Berlim, e o Bruno é obrigado a abandonar Berlim, né? O Bruno fica um pouco chateado por deixar os amigos, né, e deixar a casa confortável, onde ele brinca pelos escorregadores, pelos corrimãos, escorrega, né, pelos corrimãos das escadas, né? Criança adora fazer isso. Mas uma casa confortável ele troca por uma casa mais de campo, né, num lugar bem afastado. Chegando nessa nova casa, então, o Bruno começa a explorar a região, explorar ali o entorno da casa e percebe que eles não estão sozinhos naquele lugar. E sim, eles estão com outras pessoas. Ele percebe uma cerca e depois dessa cerca ele encontra outras pessoas. E ele fica meio curioso com aquilo, né? Ele não sabe o que está acontecendo, né? É uma criança de 9 anos, ele não tem essa visão do que está acontecendo. E aí ele começa a querer explorar aquela região, né? Aí em torno da casa. O problema da exploração é que você precisa saber se aquilo que encontrou valeu a pena ser encontrado. Nessa exploração, então, Bruno encontra o melhor amigo da sua vida, né? Então ele encontra Samuel, um menino de 9 anos que nasceu no mesmo dia que ele, 15 de abril de 1934. Faz aniversário no mesmo dia. O Samuel vai ser então o melhor amigo da sua vida, né? Então já mostrando aí que o livro parte por essa parte da amizade, né? Então ele tinha os amigos em Berlim, agora encontra Samuel e ele passa em segredo encontrar o Samuel todos os dias e levar comida para o Samuel, né? Do outro lado dessa cerca, né? Então ele de um lado, o Samuel do outro, e eles começam a interagir ali, né? Todos os dias. Se encontrar ali todos os dias em segredo, e dentro
dessa amizade que o livro traz uma lição pra gente, né? É uma amizade sincera, uma amizade inocente, né? Então mostra aí a pureza do coração da criança, né? A pureza do coração aí do Bruno, né? Então a amizade dos dois ali rompe todas as barreiras, né? Então a política, a social, a econômica, todas as barreiras possíveis, né? Porque criança não tem essa maldade, né? Então eles têm uma amizade sincera, uma amizade bonita, e é isso que o livro passa. Então o livro, ele se passa mais essa parte da amizade, né? Tem todo o drama da história, o peso da história, mas na minha opinião a amizade é o que é a grande lição desse livro, né? É difícil você terminar de ler esse livro de uma forma diferente, assim, não ser diferente, entendeu? Você abre esse livro, quando você termina você sente diferente, porque realmente ele mexe com a gente, né? Um livro é um desses livros que quando você lê, você termina ele diferente, você do que começou, né? Então esse aqui, A Casa do André Bianco, né, que é outro que eu vou fazer em breve aí um comentário sobre ele também, A Casa do André Bianco, é outro livro que mexe muito com a gente. É um livro daqueles que quando você fecha ele, você percebe que você percebe que ele mudou você, né? Ele não é, você fecha o livro diferente de como abriu. Então isso é muito importante, são livros que merece aí ser lido, merece ser divulgado e passado para frente aí, para a gente poder indicar cada vez mais esses livros que mexem com a gente. Livros que realmente vale bem a pena ler mesmo, para se tornar um ser humano melhor, né? É o mundo que transforma os adultos em pessoas duras e maldosas. O que falta é manter um pouco da pureza das crianças em nossos corações. Isso tornaria o mundo um pouco melhor. Vou falar um pouco sobre a experiência, né, de ter esse livro aqui na estante. Eu tinha medo de ler esse livro de um jeito que eu pegava nele, até pegar nele eu tinha medo, né? Cada vez que eu ia limpar, tirar os livros e fazer a limpeza, eu olhava para esse livro e falava, um dia eu vou ter que encarar ele, um dia eu vou ter que encarar ele. Eu também não assisti o filme, mesmo porque eu gosto de ler primeiro para depois assistir o filme, né? Então eu não assisti o filme, eu me evitava ao máximo, né? Então a gente brinca até dizendo que quando você demora muito para ver, você acaba recebendo uma ou outra informação ali que entrega a história, né? Então eu já sabia mais ou menos o que acontecia, o que poderia acontecer, mas eu li o livro primeiro para depois ver o filme. Lá assim que eu terminei de ler o livro, já corri atrás de ver onde estava o filme, já assisti o filme, porque eu queria ter a experiência de ver o filme também, né? Mas a minha experiência de ter lido esse livro, de ter pego esse livro, era assim, eu pegava ele na estante e falava assim, meu Deus, um dia eu vou ter que encarar esse livro, eu sei que eu vou sofrer, né? E sabendo que tem um menino na história, que possa acontecer alguma coisa, então a gente como pai, a gente sente um pouco mais essa dureza. Mas, por incrível que pareça, quando eu li esse livro, eu gostei muito da leitura dele. O John, ele traz assim uma escrita bem voltada para a inocência da criança mesmo, né? Então você tem ali alguns alívio cômicos ali durante a narrativa, ali, a escrita dele, que ele chega e fala assim, a gente se mudou para uma casa chamada Haja Vista, né? Na verdade ele estava querendo dizer Auschwitz, né? Então ele falava Haja Vista, então ele trocava, como a criança troca muitas palavras, né? Assim como ele cita Hitler como Fúria, ele fala, o Fúria veio em casa, o Fúria, né, mandou meu pai, né? Então ele fala muito Fúria, né? Então ele chama Hitler de Fúria. Então essas coisas assim, ele tem um alívio e ele leva até o final dessa forma, né? O Bruno brincando com os amigos, o Bruno brincando na casa, o Bruno encontrando com Samuel, o Bruno conversando com Samuel, né? E sem saber muito, né, o que está acontecendo, né? Então ele tem essa pureza, né? Ele não sabe o que está acontecendo. E isso faz com que o livro vá inteirinho até o final, né, trazendo essa inocência da criança mesmo, essa visão mais inocente da criança, né? Tem todo aquele horror da Segunda Guerra Mundial, todo o horror dos campos de concentração, mas por outro lado você tem o Bruno, né, que ali tem esse contrapeso aí de ser uma criança inocente, de não saber o que está acontecendo. A sua irmã um pouco mais velha, né, ela já parte daquela juventude mais voltada pro Hitler, né? Então ela o tempo todo ela tá imersa a Segunda Guerra Mundial, né? Ela tá imersa ali naquela juventude que apoia Hitler, né? Então ele é uma criança de 9 anos, ele não sabe nada do que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo naquele campo de concentração que é o Auschwitz, né? A gente supõe que é o Auschwitz até por causa das fornalhas, ele cita ali algumas coisas ali dentro
da obra, né, que então ele remete ao Auschwitz, né, então ele não cita no livro o Auschwitz, mas a gente remonta aí pelas chaminés que ele fala no livro aqui, seria o Auschwitz. De passatempo que o campo pode oferecer. Esportes organizados são muito populares. Aqueles que não participam certamente gostam de assistir. Ao final do dia de trabalho, o café localizado no centro é o local ideal para amigos e familiares confraternizarem durante uma refeição farta e nutritiva. As crianças, principalmente, gostam dos pães e bolos oferecidos. À noite, uma ou outra vez, há concertos de música, inclusive com orquestras visitantes ou também com os músicos talentosos que vivem no campo, sempre com grande público. Outros passatempos incluem ler na biblioteca, trabalhar na cerâmica, culinária, arte e horticultura. Para adultos e crianças igualmente, quase todas as atividades que alguém pode desejar estão disponíveis no campo. Então é isso, é um livro leve por esse sentido, né? Então que ele acompanha essa criança de 9 anos, então é um livro leve, é um livro que acho que todos têm que ler. É um livro que você começa a ler ele de um jeito e termina de outro, né? Você não sai desse livro aqui igual, não. É um livro que vai deixar você... É um livro que mexe bastante com a gente nesse sentido, né? Acho que é um livro que a gente tem que aí levar para todo mundo ler, né? É um livro que... você sai dele diferente, e isso é muito importante, né? Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Deixa no comentário aí o que você achou do livro, se você leu, o que você achou do filme, se você assistiu, se você ainda não assistiu nem leu o livro, deixa no comentário qual a expectativa de ler ele e deixa aquele joinha lá que é muito importante, né? Deixa aquele like que é muito importante e mais uma vez muito obrigado à presença de todos vocês e até o próximo vídeo.